O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificado. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, por que temos tanto medo das coisas, tanto desânimo, tanta ansiedade, tanto questionamento, tanta murmuração, tanta canseira? Por que isso acontece conosco de fato?
Qual seria o motivo disso tudo? Será que são os tempos atuais, a correria do dia a dia, as coisas que não dão certo? Nada disso, tudo isso é consequência de algo muito mais grave. Tudo isso acontece porque a gente não reconhece Jesus vivo que caminha conosco. Vou repetir. Porque a gente não reconhece Jesus vivo que caminha conosco. Jesus, ele se transformou na cabeça da grande maioria das pessoas numa espécie de fantasma na história. Onde foi de Tiradentes. Se você lembrou de Tiradentes, você pensou assim: foi um personagem lá da história que ajudou a independência do Brasil, daí coisa, a Inconfidência Mineira, aquela coisa toda, e pronto. É um personagem que está na história. Quando você lembra dele, no fundo você lembra de um fantasma. Fantasma não no sentido de fantasma. Você lembra de algo longe, distante, que não tem nada a ver com você. E a grande maioria das pessoas trata Jesus assim, como se Jesus fosse um personagem histórico que ficou lá atrás, que fez coisa boa, mas que não está agora conosco, que não caminha mais do nosso lado. Isso cria no nosso coração uma falsa ideia de Cristo. Se é uma falsa ideia de Cristo, então é um ídolo. O que é um ídolo? O ídolo é um falso Deus. Cria uma falsa ideia de Cristo. Parece que Cristo está distante, está longe. E de vez em quando ele se inclina para nós, de vez em quando ele olha para a gente, de vez em quando ele percebe a nossa oração. Por muitas vezes, muita gente pensa assim, que a vida de oração é que nós vamos chamar a atenção de Deus. Eu tenho que ficar pulando na frente dele, para ver se ele percebe o que percebe. Outros vêm na igreja já com esse desânimo, já com essa postura de ansiedade, de medo, de preocupação, de questionamento, de murmuração. E aí quando eles entram aqui na igreja, parece que é como se fosse um sorteio da loto, da Mega Sena. Eu vou lá na igreja, né? Vai que Deus roda lá o globo, lá sai meu número. E aí quando sai meu número, eu sou agraciado. Jesus virou então um personagem, virou um ídolo. Jesus então, essa figura de Jesus, ela se torna então um fantoche da vontade das pessoas. E se Deus não faz aquilo que eu quero, eu já começo a questioná-lo, eu já começo a murmurar, eu já começo a achar que sou eu que conquisto as coisas em Deus. Mas Jesus, eu vou na missa, eu ajudo os pobres, eu dou catequese, eu faço isso, eu sou uma pessoa boa, eu faço aquilo outro, e o Senhor parece que se esqueceu de mim, e o Senhor parece que não olha para mim. Quantas e quantas falas que a gente escuta disso na confissão. Mas por que acontece isso? Porque a pessoa transformou Jesus num ídolo, num falso Deus, não no Deus verdadeiro, não na pessoa de Jesus Cristo. Essa falsa ideia de Deus que vai sendo embutida na nossa cabeça como se fosse um gênio da lâmpada, até mesmo na nossa vida de oração. Tem muita gente que pensa e contrata, por exemplo, o terço como se fosse a lâmpada mágica. Eu vou esfregar lá 50 vezes a mão na bolinha e aí Deus vai aparecer para mim e eu vou poder fazer um pedido. Eu só vai dar canseira isso. A ideia nossa de um falso Jesus, de um falso Deus, vai dar canseira. Vai dar aquilo que o padre você já viu o padre falando.
As pessoas daí começam a mudar os próprios mandamentos de Deus. Eles não querem seguir o Deus vivo, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele ordenou, aquilo que é os seus mandamentos. Não, eu quero um Deus, a minha imagem e semelhança. Essa questão de ruptura da igreja, das igrejas, no fundo é isso. Eu preciso encontrar uma igreja que fale o que eu penso. E não eu que me adapto àquilo que Deus deixou como igreja. É por isso que as pessoas pulam o barco. Agora sim, eu achei um Deus à minha imagem e semelhança. A grande questão, no fundo, é essa. A gente não percebe que Jesus caminha conosco, vivo. Jesus se torna um personagem distante. E aí, eu não percebo a presença dele caminhando comigo. Isso faz com que venha desânimo, venha tristeza, venha questionamento, como veio desses dois personagens do texto. Eles não perceberam que Jesus caminhava com eles. Por quê? Porque criaram um ídolo. Porque esperavam que Jesus fizesse a vontade deles. A gente esperava que ele viesse e se manifestasse como Messias. A gente esperava que ele viesse e nos libertasse de Roma, nos libertasse do mal. Mas olha aí, faz 3 dias e agora a gente está aqui todo desanimado, todo voltando para trás, tendo que voltar para trás, todo fazendo caminho de volta. Mas olha que coisa louca. Jesus estava do lado deles e eles não percebiam. Eles não perceberam. De fato, por que não perceberam? Porque Jesus não é o ídolo. E se ele não é o ídolo, gente, ele vai te decepcionar. Jesus vai te decepcionar. Porque Jesus não veio como gênio da lâmpada. Jesus, ele vem para te salvar. O meio como ele usa para te salvar é por aquilo que a gente conhece como providência. O que é providência? É o modo como Deus costura a sua história. É o modo como Deus te conduz o seu caminho. Olha a palavra importante de hoje, quantas vezes a palavra caminho aparece. A providência de Deus é como Deus, é o plano, é o projeto, é o truque de Deus que Ele faz para que você se salve. E não simplesmente tenha bens, ou tenha saúde, ou tenha. Porque o que adianta? Lembra? O homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Esse caminho, então, Deus Ele não vem na pessoa de Cristo para cumprir os meus instintos, mas para que Ele me conduza, para que eu chegue até Ele, para que eu chegue até o céu. E é por isso que a providência de Deus, ela acontece tanto quando Deus nos dá graças, mas também quando as graças não vêm. Mas também quando a gente é perseguido, quando a gente é deixado de lado, quando vem uma injustiça, uma enfermidade, tudo no fundo é um projeto de Deus para que você se salve. A providência de Deus, muita gente pensa assim, que aquele dia que você estava passando necessidade, não tinha mistura, não tinha comida, e de repente alguém bateu lá na sua porta e deixou uma cesta básica. A providência de Deus. Foi a providência de Deus? Foi sim. Mas a providência de Deus, ela não agiu para você se alimentar, ela agiu para você se salvar. Porque naquele dia também que não veio nada, e você teve que comer polenta, teve que comer sem mistura, também foi providência de Deus. A providência de Deus quer te educar,
para você chegar até Ele. E por isso São Teresinha vai dizer então que tudo então é misericórdia. Só que o que acontece conosco? A gente não enxerga esse Jesus que caminha conosco. Veja, aqui não é metáfora. Você tem que sair dessa homilia, dessa missa, com essa consciência. Jesus vivo caminha comigo. Vivo não é figura de linguagem, não é metáfora, não é símbolo. Ele vivo caminha comigo. Eu necessito reconhecê-lo. Aí a gente vai ver aonde a gente o reconhece. Mas a primeira certeza é essa. Ele vivo caminha conosco. Olha a sua história, veja, por exemplo, que já teve muitas situações que você estava distante de Deus. Que você poderia ter morrido, poderia ter ido para o inferno, poderia ter acabado com a sua família. Mas apesar de você estar longe, Ele não estava longe. E Ele te sustentou. Porque Ele caminha com você, mesmo que você não o perceba. Essa semana inteira, durante a semana, foi o capítulo 3 de São João. O capítulo 3 de São João é o encontro de Jesus com Nicodemos, no meio da noite. Nicodemos, ele se sente atraído pelo discurso de Jesus, mas ele tem vergonha, porque ele é importante, ele é fariseu, então ele tem medo do que as pessoas vão pensar. Então ele vem falar com Jesus no meio da noite. No meio da noite, Jesus vai ensinando ele que é necessário nascer do alto, é necessário nascer do Espírito, é necessário ser uma pessoa nova. No versículo 16, Jesus diz assim para Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Santo Agostinho, ele fala que se a gente perdesse toda a Bíblia fosse perdida, mas ficasse somente esse versículo, toda a revelação e salvação estavam salvos. Porque só nesse versículo tem tudo. Deus amou tanto o mundo, Deus me amou tanto, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Por que a gente está cansado? Por que a gente está desanimado? Por que a gente anda triste pelo caminho? Porque a gente não percebe que Ele caminha conosco, vivo. Porque a gente não percebe o amor que Ele tem por nós. Na segunda leitura, São Pedro, numa linguagem popular, a gente poderia resumir assim: que Deus, Ele criou as coisas, mas assim, é como se fosse assim: antes que houvesse luz, Deus pensou, haja cruz. Ou seja, Deus nos amou tanto, que mesmo sabendo que a gente ia ser bocó, picareta, Ele iria nos consertar, Ele iria nos buscar. O demônio, de novo, ele quer forçar você a perceber ou a entender um Deus distante, um fantoche, um ídolo. E é por isso que parece que Deus está lá longe, lá no céu, e de vez em quando ele põe um binóculo assim e fica vendo você pegar só. Ah, o que está fazendo? Vou mandar um raio na cabeça dele. O demônio, ele começa a colocar na nossa cabeça que para a gente ser amado, a gente tem que fazer coisas boas. Mas não é isso. A gente faz as coisas boas porque Deus nos amou primeiro. Já viu o padre falando? O que é ser um santo de altar? Quando uma pessoa se transforma num santo de altar? São Francisco, Santo Antônio,
lamparita. Por que essas pessoas se transformam santas? Sempre fazendo coisa, um ajudou os pobres, outro ajudou as crianças, outro isso, outro aquilo outro. Por que será que essas pessoas se transformaram em santas? Porque elas perceberam que Deus as ama. Essa é a primeira coisa que você precisa acreditar. Que Deus te ama. E Ele te ama tanto que Ele caminha com você vivo. Esse caminhar de Jesus conosco, até mesmo na pior situação da sua vida que você fez de pecado, Ele estava lá. Ele não nos abandona. Ele nos ama tanto que Ele nos acompanha nessa caminhada. Agora vem a nossa tristeza, porque de fato a gente não acredita nisso. O Papa Bento, o primeiro documento que ele escreveu como Papa é chamado de Deus é amor. Deus caritas est. Deus é amor. No começo do texto, ele fala assim, que o cristianismo, a nossa fé, ela não é simplesmente uma junção de teologia, de filosofia, de mandamento, de Bíblia. Tudo isso é importante, mas tudo isso é o primeiro passo, o segundo passo deles. Tudo isso é um segundo passo. Porque no primeiro passo, a fé cristã, a fé católica é um encontro com uma pessoa viva, Jesus Cristo. Um encontro com uma pessoa viva. Padre, eu não entendi, mas eu não vejo Jesus vivo. Pois é, não vê por causa da nossa falta de fé. Não vê porque a gente fica igual os discípulos de Emaús, que ficam olhando para o próprio umbigo ou a própria tristeza. Os discípulos de Emaús, eles, você viu aqui é uma teoria dos biblistas, que talvez pudesse ser de fato dois homens, mas também existe uma teoria que seria um casal. Cleófas, é citado aqui no texto, não é? E a sua esposa. Eles estavam lá na Sexta-feira Santa. Você lembra que aos pés da cruz de Jesus tem três Marias, não é? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria Cleófas. No sábado, eles não podiam voltar para Emaús, porque não podia fazer força nenhuma, trabalho nenhum. No domingo, então, eles estão voltando para casa desanimado, o casal. Desanimado, voltando para casa, porque Jesus nos decepcionou. Jesus, ele, de modo cirúrgico, pergunta: o que vocês comentaram pelo caminho? O que vocês estavam conversando no caminho? Aqui, você percebe que Jesus também nos pergunta. Essa canseira nossa, esse desânimo nosso, Jesus pergunta assim: mas o que você está conversando no caminho? Pega você que é casado, só você e sua esposa ou seu esposo aí. Tira os filhos agora, pensa só vocês dois. Qual foi a palavra que vocês dois mais falaram juntos essa semana? O que vocês falavam pelo caminho? Eles falavam: não tem que pagar a conta. A gente falava que o filho mais velho está dando problema. A gente falava que xingando um ou outro de palavrão. O que a gente tem falado no caminho? O que você, família, agora toda família, qual é a palavra que a sua família mais falou essa semana? Está cansado.
canseira. Da canseira, aquilo que o pastor fala. Cadê o nosso tempo com o terço em família, a oração em família? Será que a palavra que mais a gente falou essa semana foi Deus? Foi Jesus? Ou foi conta? Ou foi gritaria? Ou foi acusação? É canseira, é canseira. Mas se você reparar, o que o pai falou, que Jesus está vivo e caminha conosco, eu preciso enxergá-lo. Mas, Padre, onde eu tenho que enxergar Jesus vivo? Aonde? Qual é o lugar? Como que eu vou enxergar Jesus vivo? Será que Jesus deixou um lugar para que eu encontre Ele vivo? Jesus não mente, não é homem para mentir, Jesus chega e fala: eis que estarei convosco todos os dias até os fins dos tempos. Então ele não está mentindo, ele não está mentindo, ele está caminhando conosco. Aonde é esse lugar que ele caminha conosco? Aonde é esse lugar que você pode enxergar ele? Missa. Esse evangelho é profundamente litúrgico, ele está falando de missa. É na missa que você encontra Jesus vivo, que você percebe Jesus vivo. Quando você chega na missa, a primeira coisa que você tem que fazer é contar o que você fez no caminho. Cada um no seu coração, mas peça perdão a Deus por aquilo que fez no caminho, que falou no caminho. Você já começa, Jesus já começa perguntando para você: mas o que você fez no caminho? Ah, Senhor, eu faltou fé, fiquei desanimado, coloquei as fichas nessa semana achando que o Senhor ia se manifestar do jeito que eu queria. Achei que o Senhor ia, nessa situação, ia aparecer ressuscitado, ia resolver a situação, ia detonar com os meus inimigos. Mas o Senhor não veio. E eu fiquei chateado, eu fiquei triste, e eu fiquei com mágoa do Senhor. Eu pensei até desistir, eu pensei até de largar de mão. Jesus, ele responde como ele respondeu esses dois. Viu? Mas não era isso que ia acontecer. O texto fala de Jesus passando, e Moisés, os profetas, ele foi falando que era necessário que o Filho do Homem sofresse, não é? E quando você vê que colocou a sua canseira, colocou aquilo que você errou no caminho nessa semana, e questionou a Jesus, e questionou a Deus, Jesus respondeu a mesma coisa: viu? Mas não era isso que eu falei que ia acontecer? Será que eu iludi você? Será que eu enganei você quando eu coloquei o que é me seguir? Porque desde o começo eu falei: se alguém quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Desde o começo eu falei. Quando eu falei isso, lá em Israel, tinha uma multidão me seguindo. As pessoas estavam me seguindo por causa do milagre do pão. As pessoas achavam que eu ia tomar Israel. E eu dizendo para o povo: eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso ir para Jerusalém. E o povo querendo pão, querendo festa. Chegou uma hora que eu tive que falar para eles, como eu falo para vocês: se alguém quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Qual a novidade? Qual a novidade? Porque eu disse: entrai pela porta estreita. Quem falou que ia ser fácil? Quem falou? Quem está falando que é fácil não está pregando o meu evangelho? Porque eu disse também para vocês: o mundo me odiou, o mundo vos odiará. Mas uma coisa eu disse: eis que estarei convosco até ao fim dos tempos. O Senhor não nos abandona. O Senhor, então, Ele vem ao nosso encontro, caminha conosco e não nos abandona. Aí,
nesse texto, você viu que Jesus foi explicando a palavra para eles? Veja, Jesus vivo na palavra de Deus. Quando você vem na missa, você não escuta a leitura como se fosse uma história do passado, do novo. Quando uma coisa você lê a Bíblia em casa, ela é a palavra de Deus. Mas quando você está aqui, ela tem a força de vir do alto, de ser aquilo que Deus quer falar nesse final de semana, que quer falar naquele dia que você foi na missa. Tanto que você precisa da missa aqui, na África, em Roma, na Austrália, a leitura é a mesma, porque é aquilo que o Senhor quer falar à sua igreja hoje. Essa palavra não é uma palavra histórica, não é simplesmente uma palavra de lembrança, de contar fato, não é uma historinha que você conta para o seu filho ou para sua filha antes de dormir. Essa palavra é a palavra viva, é Ele. Essa palavra está viva, é Jesus falando para nós hoje, vivo, vivo. Meus irmãos, essa canseira sua, essa questionamento, essa reclamação, qualquer questionamento que você chegou hoje aqui, Ele tinha uma palavra para você hoje. Ele falou por aqui, porque isso aqui está vivo. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Essa palavra não está na história, perdida na história, a gente está fazendo simplesmente uma lembrança. É Ele falando para nós hoje. Só que se eu não prestei atenção, se eu bobeei, eu fico igual aos discípulos de Emaús. Às vezes você pode pensar assim, mas gente, como é que os discípulos de Emaús andaram com Jesus 12 quilômetros, e não perceberam que era Ele? Como que esses caras não perceberam que era Ele? Os senhores da guarda falam a mesma coisa. Como que você não percebe que Jesus já deu uma palavra para você, para essa situação que você está vivendo? Como que você não percebe que Ele está falando com você, que Ele está emitindo uma palavra para você? Como que você não percebe? Porque nessa hora a gente distrai, a gente fica prestando atenção em outra coisa, é moto que passa, tem microfone que falha, mas sim, vale a pena. Por que será que o demônio não quer que você escute a palavra? Porque a palavra é viva. Ele caminha conosco. A dúvida que você trouxe para o coração hoje, Ele já falou para você. Se você estava bobeando, já foi a palavra. Você já pensou se eu perguntasse, escolhesse alguém e falasse assim, viu, explica para mim mais ou menos o que foi a primeira leitura. Que tristeza, não é? Fala para mim uma frase do Salmo, sem ser o refrão. O que será que ele falou para mim no Salmo? O que ele falou para mim na segunda leitura? Se eu prestei atenção na segunda leitura, será que não era a palavra que ia abrir o meu entendimento? Olha o que o texto fala que Jesus foi abrindo o entendimento deles. Até mesmo sobre o Evangelho, porque você conhece a história de modo geral dos discípulos de Emaús. Então qual é a grande tentação quando a gente escuta um Evangelho que a gente conhece? Um texto que a gente conhece. A tentação é o seguinte, você começa a escutar naquele mesmo dia, primeiro da semana, dos discípulos, um povoado chamado Emaús. Você pensa assim, os discípulos de Emaús, já sei. Aí tem uma chave geral, sua assim, faz assim, pá! Que desliga e aí fica voando. E às vezes o Senhor tem aquela palavra que era para você, era cirúrgica, era uma palavra de levante, era uma palavra de reconciliação, era uma palavra de milagre, era uma palavra, mas eu não escutei a palavra, porque eu não encaro Jesus como alguém vivo, eu encaro Ele como um fantasma. Pensa só, gente, o destrato que a gente tem com a palavra de Deus.
pessoa que não tem, uma pessoa que não tem dom de ler e quer ler. Do outro lado, o outro que quer ler para aparecer. Do outro lado, vai a pessoa que quer ler para acabar, sabe? Se vocais como pai, repara quanto de interferência tem para que a gente não reconheça Jesus na sua palavra viva. Você já pensou nisso? Que tinha um zap para você? Que Jesus mandou um zap para você hoje? Daquilo que você veio questionando, veio perguntando, da sua canseira. Ele falou hoje, padre, vou chegar em casa e vou ler. Tá bom, vai ler. Ele vai falar, mas não é a mesma coisa que aqui. Porque aqui é como se fosse a palavra oficial, palavra do Senhor, bem pro alto assim, ó, palavra do Senhor. A turma não falava antigamente, agora não vai falar mais, né? Agora o salmo responsorial é a nossa resposta à primeira leitura. Não é assim que ele falava? Então, ele fala do alto, aí você responde para ele, aí ele fala de novo, aí vem o Evangelho e ele fala daqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Ele está vivo. Mas eu não escuto Ele, presta atenção. Que tristeza isso. Eles vão caminhando, Jesus vai explicando e vai dando a palavra, o entendimento deles vai se abrindo, o entendimento da vida, o entendimento das coisas. E aí, vem como se fosse a segunda parte da missa, reparou? Depois Jesus dá uma migué lá, dá uma migué, faz que vai e não vai. Uma palavra tremenda, né? Fica conosco o Senhor, porque a noite já vem. Se você escuta de fato a palavra, se você absorve a palavra proclamada aqui, você fala, meu, eu quero mais. Fica comigo, Senhor, eu preciso de mais. Eu preciso do seu caminho, eu preciso do seu meu oriente. Então fica comigo, Senhor. Porque a noite eu não dou conta da noite, eu não dou conta. Você sabe que dá conta. E o Senhor, com a sua humildade, Ele nos obedece. Você pensa bem, na missa, Deus Todo-Poderoso obedece o Padre. Quem sou eu na fila do pão? Mas na hora que eu estendo a mão, ele fala assim, mandai o vosso Espírito Santo. Ele obedece. Ele manda o Espírito Santo pelo meu bem e pelo bem de vocês. Quando o Padre fala, tomai, comei, tomai, bebei, isto é o meu corpo, isso é o meu sangue, ele me obedece. Porque eu sou cabra? Não, pelo benefício meu e pelo benefício de vocês, porque ele quer caminhar conosco. Você viu o texto? Tem toda uma dinâmica da missa, olha só. Jesus entrou para ficar com eles. Olha que palavra. Jesus entrou para ficar com eles. Pôs-se à mesa. Tomou o pão. Olha o ofertório aqui. Tomou o pão. Abençoou. Olha toda a oração eucarística que o Padre fala. Partiu. Naquela hora que o Padre parte a hóstia, ele pega um pedacinho, repara hoje, ele pega um pedacinho da hóstia e coloca dentro do cálice. O que simboliza aquilo? Que ele está vivo, corpo e sangue. Onde tem corpo e sangue, ele está vivo. Aquele gesto da igreja falando assim, nós acreditamos que o Senhor está aqui vivo. Ele empresta, como o Padre falou, ele empresta a minha voz, ele empresta as minhas mãos, para que ele esteja conosco, para que ele fique conosco. Ele me usa pelo benefício meu e benefício de vocês. Partiu e me distribuiu. Meus irmãos, se na primeira parte ele fala do alto, e depois ele fala do nosso meio, agora ele se faz alimento. É loucura do amor de Deus por nós.
A loucura do amor de Deus por nós, que de novo caminha conosco. Você já viu o padre falando? Para de tratar a hóstia como se fosse pãozinho abençoado. A hóstia é Deus Todo-Poderoso. Quem está fazendo o curso lá, terça-feira, depois na segunda-feira nós vamos ver com mais calma. Na terça-feira, essa semana, a gente viu os atributos de Deus. Todos os atributos que Deus tem. É infinito, é eterno, é simples, é todo-poderoso, é onisciente, é tudo que Ele é. Na palma da sua mão, na hóstia. Então a pergunta é: o que eu não posso alcançar quando eu comungo? Será que existe algo que eu não consigo alcançar quando eu comungo? Nada, desde que eu reconheça que é Ele, desde que eu perceba que é Ele que está comigo, que é Ele que caminha comigo. O Pai disse: as dificuldades estão aí. Jesus não enganou ninguém. Só que certeza que Ele está conosco. A tristeza que é também, se há uma tristeza quando as pessoas não escutam a palavra como devem, mais ainda quando não comungam como devem. Existem 3 modos da gente entrar em comunhão com Deus. A primeira é a espiritual. Quando você faz uma comunhão espiritual. A segunda é quando você faz uma comunhão sacramental. Mas tanto a espiritual quanto a sacramental, ela pode ter defeito na forma como você comunga, não da parte de Deus, mas da forma como você escuta a palavra, ou da forma como você comunga. Uma pessoa, por exemplo, que comunga em estado de pecado grave, ou uma pessoa que não se importa com a comunhão, ou não dá bola à comunhão. Mas existe uma terceira forma de comunhão que deve ser perfeita quando você se une a Deus espiritualmente e sacramentalmente. E aí você percebe Ele vivo dentro de você. Meus irmãos, esse espírito de fato de ser católico, você deve ter percebido na hora em que fechou a igreja. Aqueles que não voltaram, ou aqueles que foram embora para algum lugar, eles nunca encontraram Jesus de fato na palavra e na Eucaristia, porque as duas coisas não se separam. Aqueles que não voltaram acharam que não precisava nem fazer experiência sacramental deles. Mas você tem um pingo de noção do que é. Você lembra o quanto que doeu, o quanto que doía não ter missa, você não poder ir na missa, você não poder comungar. Porque a nossa fé ela é sacramental, ela não é abstrata. Sacramental significa que é vivo, é verdadeiro, não é metáfora. Então faz falta a presença dele viva. O padre já falou, agora já passou, agora posso contar, né? Lá no Cristo Rei, estava umas 10 horas, a gente saía entregar a Eucaristia escondida na casa das pessoas. E aí, e assim, cada dia descobri uma casa da turma. E aí, o santo descia, para mim descer para o Santíssimo, né? Tem o motorista e aí ia o santo. Então o santo descia, tocava a campainha, para mim descer para o Santíssimo no meio da rua. E aí a pessoa atendia, o santo falava assim: é o padre. A pessoa já ficava: padre, o que você está fazendo nessa hora aqui, com pandemia, tudo fechado? Será que o padre está passando necessidade? Vai ter que fubar, alguma coisa? A pessoa começava a abrir, ela descia do carro e entrava na casa da pessoa. Quando a pessoa via que não era o padre que estava lá, era Jesus.
As pessoas desabavam. Eles não sabiam o que faziam. Não sabiam nem como lugar. Sabe como ficar roubado? E o efeito que a gente percebia era o seguinte: as pessoas comentando depois que Padre, a hora que o senhor chegou e eu vi a Eucaristia, me deu um negócio, eu comecei a chorar, muitas pessoas falando isso. Mas depois eu não conseguia dormir. Porque eu ficava pensando assim: Jesus veio na minha casa. Jesus lembrou de mim. Entende? O cuidado de Jesus ir lá. Na época da pandemia, nunca trabalhei tanto que na época da pandemia. Tudo na luta. No domingo de Páscoa, agora eu vou falar, depois alguma coisa eu vou preso. Domingo de Páscoa, celebrei a missa cedo, eu estava inconformado que o povo não vai mudar na Páscoa. Aí eu falei para os seminaristas: vamos fazer o seguinte, não abrir a igreja, quem vir, né? Veio um, veio outro, deu meia hora, vi uma multidão assim, ó, parecia o Sermão da Montanha, gente vindo de tudo que é lado, assim, ó. E aí foi falar, você comum e vaza, né? Mas as pessoas vinham assim, aquela multidão, uma multidão comungando, chorando e aquela coisa toda. Por que tudo isso, gente? Porque Jesus está vivo. E agora, quando abriu a igreja, olha como a nossa fé, ela está cada vez mais ficando morna. A gente vai se acostumando, e vai recarnando, e vai voltando as mesmas coisas de antes. Entenda de uma vez que Jesus está vivo na palavra e mais ainda, porque é sacramentalmente na Eucaristia. Olha como esse texto ele fala de missa. Depois que eles perceberam que é Jesus nesse lugar, eles voltam correndo para fazer o quê? Para falar que eles viram Jesus. Olha o termômetro nosso de como anda a nossa fé. Depois de uma missa, eu quero falar dele. Jesus é um fantasma. Por isso eu faço a experiência dele. Então, mais fala assim: como que seria, como que as pessoas teriam que nos encontrar depois de uma missa? Não é? Como que as pessoas teriam que nos encontrar? Eu vi Jesus. Jesus falou para mim hoje na palavra. Jesus entrou dentro de mim. A certeza da ressurreição. E aqui, gente, não é só falar assim, abrindo a Bíblia no meio da praça e falando. Mas é falar nas obras, na vida de oração, na mudança de vida. Você percebe que Jesus, que você está percebendo Ele caminhando com você, conforme você olha para a sua vida e você percebe que você está mudando. Que você já não é mais o mesmo, que você já não quer fazer a mesma coisa, que você já busca outras coisas, que você já quer deixar algumas coisas do lado, que você já conseguiu deixar muita coisa já. É Ele já, é esse anúncio, você está anunciando. Olha como quando termina a missa, no português, ele fala assim: ide em paz, o Senhor nos acompanhe. Mas a tradução é muito ruim. Tanto os bispos estão refazendo. Já lançou, no final do ano já vai começar a usar a nova tradução do missal. Mas no original é assim: ite missa est. Ide, a missa continua. Ide, a missão começa. Percebe que se eu faço o encontro de Jesus vivo na palavra, na Eucaristia, eu vou falar para os irmãos. Mas quantas e quantas vezes vai acabar? A gente chega em casa e a gente escuta de alguém que não foi. Nem parece que estava na missa. Não é? Ele
está vivo e caminha conosco. Acredite nisso, que você se santifica. Crê nos Pai.